Goste você do Pablo Marçal ou não, não tem como falar que ele, juntamente com seu time de marketing, são gênios. E eu vou mostrar pra você nesse vídeo de hoje qual é a estratégia que tá por detrás dessas aparições do Pablo. Eu não sei se você percebeu, mas ele tem gostado bastante desses debates. E nesses debates, muitas vezes dá a entender que ele não é tão inteligente quanto ele parece ser. Não dá a entender que ele de fato é um especialista em inteligência emocional, quanto ele se diz ser. Então com isso surge uma dúvida, por que o Pablo continua aparecendo em debates se isso aparentemente está queimando o filme dele? Vou mostrar para você qual é a estratégia genial que está por detrás disso. Bom, quando a gente fala na figura Pablo Marçal, e esse bonequinho aqui vai representar ele diz uma coisa, que ele é um empresário que tem vários negócios por detrás dele. E de fato, talvez você não saiba, mas ele tem mesmo. Ele tem, por exemplo, a seguradora Love, ele tem, por exemplo, a Panda Video e vários outros produtos. Esses produtos que ele é sócio já geram muita grana para ele. Só que ele ainda tem um produto, que é o produto digital. É onde de fato ele faz milhões e milhões, pelo menos 3 vezes por mês. Por exemplo, em 2024 eu acompanhei de perto um lançamento que ele fez e esse lançamento rendeu 120 milhões de reais dentro de um prazo de 60 dias de lançamento. Não tem como não falar que o que de fato ainda coloca muita grana no bolso dele é a parte digital. Só que quando a gente fala do Pablo Marçal, uma coisa que tem que ficar clara para você é que esse cara é o maior copiador de estratégias que existe talvez no mundo. Quando a gente percebe a figura dele e como ela se apresenta nas redes sociais, existe um cara que utilizou dessa mesma estratégia na década de 80 e 90. Esse cara se chama Donald Trump. Donald Trump foi um dos caras mais geniais que passou pelo mundo do empreendedorismo. Isso porque ele entendeu uma coisa que a maioria dos empresários não entende até hoje. A coisa que mais vai gerar oportunidade de negócio para você não é a sua empresa. Não é a sua empresa. O que mais vai gerar dinheiro para você é a sua imagem. Não à toa aqui no Brasil a gente percebe tantos empresários investindo cada vez mais pesado em criação de conteúdo. Nós vemos aqui no Brasil empresários que estão construindo estúdios enormes apenas para gravação do conteúdo deles. Isso não é à toa. O que Donald Trump fez nesses anos 80 e 90? Donald Trump aparecia na TV. Ele estava sempre aparecendo nos programas mais populares. Donald Trump estava sempre namorando e casando com modelos. Ele estava sempre tendo affairs e coisas do tipo com modelos, pessoas que eram da mídia. Isso não era à toa. Isso era para que o nome dele ficasse cada vez mais pulverizado no mercado. Nos Estados Unidos, embora aqui no Brasil a gente escuta muito falar de Donald Trump atualmente, quando ele entrou para a política, nos Estados Unidos Donald Trump sempre foi uma figura, porque talvez você não saiba, mas aquele programa do Roberto Justus, eu não lembro o nome dele agora, mas que ele falava aquela frase, você está demitido, era uma cópia descarada de um programa na TV que o próprio Donald Trump tinha. E o Pablo Marçal é um dos maiores copiadores dessa estratégia do Donald Trump. Então, quando o Pablo Marçal aparece nesses podcasts, dando essas opiniões polêmicas, eu não sei se você viu recentemente, onde ele entra em uma briga com uma trans. Por que ele está fazendo isso? Quando você vai construir uma empresa, aqui no Brasil, infelizmente a maioria não faz isso, mas você precisa de 4 pontos que são essenciais. O primeiro ponto é a missão. Qual é a missão da sua empresa? O segundo ponto, qual é a visão da sua empresa? O próximo ponto, quais são os valores da sua empresa? E o quarto ponto, que é pouquíssimo falado, é qual é o manifesto da sua empresa. O manifesto só é possível ser criado quando você tem missão, visão e valores do seu negócio. Então, fica claro quando a gente vê o Pablo Marçal que ele tem uma missão clara. E sua missão ela pode ser mais de uma, mas na minha visão ele tem uma missão clara, que é atingir o máximo de brasileiros possível. Pablo Marçal, ele de fato acredita estar em uma missão messiânica, onde ele acredita ter o conhecimento que pode mudar o Brasil. Talvez essa não seja a visão particular dele, a visão que ele tem de mundo, mas essa é a visão que a empresa dele tem. Depois disso, vem a visão. A visão é uma das coisas que é difícil de explicar, mas visão deve ser algo que a sua empresa tem e que isso nunca será atingido. Você vai lutar
lutar e morrer por aquilo, mas você nunca vai atingir. Por exemplo, a visão da minha empresa, da Sancha, será a empresa que deixou empresários ricos ou mais ricos através das redes sociais, e em especial utilizando o YouTube, com criação de audiência. Isso dificilmente eu vou alcançar. E depois vem os valores. Quais são os valores da sua empresa? E valores vai desde: a minha empresa aceita roubar, a minha empresa aceita mentir, a minha empresa ela é cristã ou a minha empresa é uma empresa laica, a minha empresa vende para pessoas de direita, a minha empresa vende para todo mundo. Esses são os valores, e a partir disso você consegue criar um manifesto, que é o texto bem claro onde tem todos os detalhes da sua empresa e o que a sua empresa acredita. E a partir do manifesto você consegue fazer qualquer coisa para atingir as pessoas certas para comprar de você. Então, quando a gente observa o Pablo Marçal indo nesses podcasts, o que fica muito claro é que ele tem um tipo específico de pessoa que ele quer atrair. E o que fica claro para a gente é que essa pessoa ela é de direita, essa pessoa é ativa politicamente, essa pessoa é nacionalista. Então, tudo isso faz com que o Pablo Marçal ele consiga atingir aquelas pessoas específicas. Então, quando ele vai em um podcast desse, ele gera muito barulho, ele gera muitas pessoas falando mal dele, principalmente, mas também pessoas falando bem, pessoas concordando com aquelas ideias dele e outras pessoas não concordando tanto. O público do Pablo Marçal, embora às vezes, eu sei que talvez você que está assistindo possa ser um hater dele, mas o público dele não é um empresário que está disposto a estudar muito, estudar profundamente, ler muitos livros. Pode acontecer? Pode, mas esse seria um público secundário dele. Então vamos colocar aqui a gente tem um público número 1 e aqui a gente tem um público secundário dele. Mas o público principal dele vai ser um público que tem essas características. Então, por que ele vai nesses podcasts aqui para fazer esse barulho? Porque o Pablo Marçal já praticamente chegou em um ponto que ele vendeu para quem dava para vender. Se eu não me engano, já passaram por ele mais de 1 milhão de alunos. Isso para qualquer empresa é uma coisa grande demais. Pensa você ter vendido um curso para mais de 1 milhão de pessoas. Talvez ele seja hoje o professor que mais vendeu para pessoas no Brasil, tá? Então o que ele precisa fazer? Ele precisa de novos canais de aquisição. Ele precisa que pessoas que nunca ouviram falar dele comecem a ouvir falar. E ele sabe que ele não vai conseguir realizar isso através dos canais que ele tem, Instagram, YouTube, TikTok. Não. Então ele precisa ir em lugares diferentes, expressar as opiniões mais controversas que ele tem, mas que, claro, elas vão de encontro à missão, visão, valores e o manifesto que a empresa dele tem. Através disso, ele consegue fazer algo que é muito bacana. Mas antes de eu te falar, presta atenção. Se você entende que o YouTube é um lugar onde você vai conseguir realizar muito mais vendas, é um lugar mais fácil de você produzir conteúdo, é um lugar que vai te dar menos trabalho e você vai economizar com tráfego pago, clica no link na descrição, aponta seu celular para esse QR Code que está na tela e preencha o formulário. Nossa equipe vai entrar em contato com você e nós vamos fazer você criar audiência no YouTube e vender todos os dias por aqui. Mas o que acontece? Quando ele faz isso, ele atrai novas pessoas que não conheciam ele ou que já ouviram falar dele, e essas pessoas vão ver as ideias que ele tem através desse podcast. A partir daí, aqui ele vai concentrar ainda mais pessoas que estarão dispostas a comprar mais produtos dele. É por isso que ele aparece cada vez mais polêmico. Ele tem muito claro quem são as pessoas que podem comprar dele, quem são as pessoas que devem comprar dele. Isaías, mas isso não tem nada a ver com o que o Donald Trump faz. Vai por mim. O Donald Trump faz isso desde a década de 80. É só você procurar na Netflix que você vai descobrir. Bom, se você quer vender mais pelo YouTube com a estratégia certa, preencha o formulário que está na descrição, aponte seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Eu te encontro no próximo vídeo, desde que você se inscreva aqui no canal.